Bem-vindos então a mais esta, já é a quarta sessão deste ciclo 2024 do Seminário de História Religiosa Santidade à Portuguesa, da Invencio às Relíquias e do Culto à História. Para a sessão de hoje temos o gosto de ter connosco o Dr. João Luís Durães, mestre pela Faculdade de Letras do Porto, que nos apresenta este tema, nos apresentará este tema intitulado Como se constrói a memória de um santo na época moderna, o caso de Santo Turcato de Guimarães. E, muito rapidamente, passo a ler aquela que é, digamos, o resumo do seu currículo até ao momento e que consta também da ficha da sessão que preparamos para hoje. João Luís Durães, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Estudos Medievais, em 2021, pela mesma instituição, tendo desenvolvido como dissertação de mestrado o estudo da evolução da geografia de Santo Turcato de Guimarães em fontes de autoria portuguesa dos séculos XVI e XVII. Realizou um estágio profissional no arquivo e na biblioteca do Serviço de Apoio Jurídico da Universidade do Porto, no âmbito do programa Estagiap 21, entre janeiro e novembro de 2023. Foi responsável pela secção de Museu e Arquivo Histórico do Orfeão Universitário do Porto, entre novembro de 21 e novembro de 22, como membro desta mesma associação. Desde 23, integra um projeto de investigação em torno das relíquias guardadas no cofre relicário dito de Dom Luís Vasques da Cunha, da iniciativa do Museu Alberto Sampaio, de Guimarães, e um projeto de recolha de memórias relacionadas com o culto e a devoção a Nossa Senhora dos Chãos em meados do século XX, em Bitarães, Paredes. Tem como principais áreas de interesse a história da Igreja em Portugal, os cultos dos santos nos períodos de Estado romano, medieval e moderno, e a construção da memória histórica na historiografia e a geografia modernas, particularmente durante a União Ibérica. Agradeço, portanto, uma vez mais ao Dr. João Luís Durães a disponibilidade para estar connosco nesta tarde. Recordo aos presentes, quer em sala, quer na sala virtual, que após a sua intervenção, cerca de 45, 50 minutos, pode até ser um bocadinho mais, teremos então espaço para intervenção, para colocar questões e, uma vez que estamos objetivamente, como disse no início, com um pequeno problema de ordem técnica, agradecia que quem nos está a acompanhar em via remota colocasse as questões única e exclusivamente através do chat, do bate-papo da plataforma Zoom, das quais questões faremos o respectivo eco para que todos possamos estar por dentro e depois a que seguirá, obviamente, a resposta, o comentário do Dr. João Luís Durães. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Dr. João Luís Durães e sem antes também dizer que pode haver aqui um pequeno interregno para verificação daqui do funcionamento, do bom funcionamento da partilha do ecrã, que passo de imediato a fazer o teste. Muito boa tarde a todos. Quero desde já agradecer o convite ao Conselho de Direção do SER, na pessoa dos seus membros. Quero já agradecer o convite ao Conselho de Direção do SER, na presença dos seus membros, o professor Dr. Adel Abreu, o professor Luís Leal, o Dr. Luís Carlos Amaral, estar aqui presente, a orientar esta sessão, neste local que é especial para mim, como Igreja-mãe da Diocese do Porto, a Sé Catedral do Porto, onde já tive o prazer em tempos de subir ao altar e, no fundo, agora estou quase a fazer como uma pregação hoje, com outras funções. A minha apresentação, infelizmente, será lida, porque o tema é um bocado complexo, afinal de contas são 16 fontes que serão abordadas, serão analisadas. Portanto, para não perder a linha de raciocínio, o fio condutor da apresentação será exclusivamente lida. Pois, claro, no final, quem quiser colocar questões, aí já não será lida, obviamente. Passo então a iniciar a minha apresentação. A elaboração de um trabalho de investigação, tendo por base o tema que especificarei de seguida, não é nova para mim.
Na realidade, a presente sessão de Seminário de História Religiosa corresponde à apresentação da investigação realizada no âmbito de uma dissertação de mestrado em Estudos Medievais, orientado pelo professor Dr. Luís Amaral e por mim defendida na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 2021, intitulada Entre o Mito e a História, a construção da memória de São Turcato de Guimarães nos séculos XVI e XVII. Este título resume o constante serpentear do relato biográfico de São Turcato entre os registro lendário, o mito, mais apoiado na transmissão oral, e a geográfica, a história, com maior base em factos datáveis, verídicos ou não. As influências mútuas entre ambos na evolução da mesma narrativa. Quanto ao subtítulo, a construção da memória de São Turcato de Guimarães transmite o grande assunto da dissertação referida, as transformações por que passou o enredo da vida terrena do homem santo, tal como era imaginada pelas populações vimaranhense e vieirense e pela geografia. Atendendo a que, com a divulgação dos falsos cronicões, se verificaram dois processos paralelos de composição e consolidação da memória escrita e preservação da memória oral, a qual só acedemos através dos testemunhos redigidos, foi o período da sua ocorrência simultânea e da existência documentada da segunda que me propus ter como horizonte temporal, os séculos XVI e XVII. Olhando para este intervalo, poderão os estimados ouvintes legitimamente questionarem: uma dissertação de mestrado em estudos medievais tem como época de análise as centúrias de 500 e 600. A resposta a esta pergunta vai de encontro ao processo de construção da memória de São Turcato de Guimarães que aludi anteriormente. Narrativa ainda hoje contada aos fiéis e turistas no Santuário de São Turcato, no Conselho de Guimarães, apresenta o corpo incorrupto que aí se encontra exposto como de um bispo de Braga e de Porto, denominado Turcato Félix, ou Félix Turcato, assassinado como 7 companheiros da Ordem de Mussa, a 26 de fevereiro de 719, no lugar onde se encontra atualmente a ermida de Santo Turcato Velho, mais conhecida como Capela da Fonte do Santo. Poderíamos assim pensar que o cadáver pertence a uma personagem eclesiástica medieval, com o fim da sua vida a coincidir com o início da dominação islâmica da Península Ibérica. No entanto, conforme veremos dentro de momentos, esta versão da vida de São Turcato de Guimarães introduziu-se na geografia portuguesa apenas nos anos 20 do século XVII, sendo a que se pode ler em obras da centúria anterior bastante dispar. Ora, apesar do seu caráter tardio, esta concepção erudita de um bispo hispânico da Alta Idade Média, a partir do culto popular dos restos mortais de um alegado prelado da Citânia de Biteiros, varão apostólico também mártir, o objeto primário do meu estudo, uma formulação mais lata da questão, e tal como indica o título desta sessão do Seminário de História Religiosa, foi o meu propósito de divisar como se constrói a memória de um santo na época moderna, partindo do caso de São Turcato de Guimarães. Realce que, com esta sessão, não procuro defender alguma visão da identidade do corpo incorrupto venerado no Santuário de São Turcato, mas responder às seguintes perguntas. Como se concebem no século XVI e XVII as explicações, isto é, as diversas histórias, de que este cadáver é de São Turcato, oráculo local? Credibilizaram-se as explicações? Quais os motivos não haver somente uma explicação? De forma a conseguir retorquir estas interrogações, a análise das fontes acompanhou suas linhas evolutiva e cronológica, os domínios dos relatos geográficos de São Turcato incluídos e dos crónimos e topónimos referenciados no âmbito da vida e do culto do bispo. Dado o espaço da minha investigação no que diz respeito ao culto de São Turcato nos arredores de Guimarães, considerei que seria mais provável encontrar referências a esta devoção popular em fontes compostas ao longo dos séculos XVI e XVII e escritas por autores portugueses, ainda que se possam enumerar algumas compostas por autores espanhóis, nomeadamente a Antiguidade de la Ciudad Iglesia Catedral de Tui, de Dom Frei Prudêncio de Sandoval, e a História del Apóstolo Jesus Cristo Santiago Zebedeu, patrão e capitão general de las Españas de Mauro Castellar Ferrer, ambas editadas em 1610, e a História del Glorioso Apóstolo Santiago, patrão de Espanha, de Frei Hernando Orrego Gallego, publicada em 1615. Por outro lado, de maneira a não se tornar sobremaneira exigente a sua leitura e, logo, a não aumentar significativamente o tempo despendido nesta tarefa, selecionei apenas textos redigidos em línguas fáceis de comparação para mim, a portuguesa e a castelhana, excluindo, por isso, possíveis fontes grafadas por autores portugueses em latim. Tendo estes critérios definidos, cronologia, autoria e língua,
reuniu o seguinte conjunto de 16 fontes: a Geografia dentro do Minho e Trás-os-Montes, de João de Barros, escrita em 1549, a História das Vidas, Feitos Heróicos e Obras em Ciclos dos Santos, de Frei Diogo de Rosário, editada em 1567, a História de Portugal, de Fernando Oliveira, redigida entre 1581 e 1585, a parte 2 da Monarquia Lusitana, de Frei Bernardo de Brito, publicada em 1609, a Descrição do Reino de Portugal, de Duarte Nunes Leão, dada ao prelo em 1610, o Catálogo da História do Bispo do Porto, de Dom Rodrigo da Cunha, editado em 1623, a parte 1 da História de São Domingos, de Frei Luís de Sousa, publicada em 1623, as várias antiguidades de Portugal, de Gaspar Estácio, dadas ao prelo em 1625, o tomo 1 do Epítome das Histórias Portuguesas, de Manuel de Faria Sousa, editado em 1628, a parte 1 das Flores da Espanha, Estâncias de Portugal, de António de Sousa de Macedo, publicada em 1631, a parte 1 da História Eclesiástica dos Bispos de Braga, de Dom Rodrigo da Cunha, dada ao prelo em 1634, os tomos 1, 2 e 3 do Angilógio Lusitano de Jorge Cardoso, editados, respectivamente, em 1652, 1657 e 1666, a parte 1 da Crónica da Ordem dos Pães Grandes do Patriarca Santo Agostinho, de Dom Nicolau Santa Maria, publicada em 1668, e as Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, de Torquato Peixoto de Azevedo, concluídas em 1652. Baseando-nos num estudo particular das fontes, conseguimos escrutinar os estádios e as transformações por que passou o relato biográfico do São Torquato, que jaz nos arredores de Guimarães, observáveis nas transmissões oral, popular, a lenda, escrita, erudita, a geografia, através da qual conseguimos aceder à primeira. A narrativa geográfica que alcançou os meados do século XVI remonta à versão da tradição dos sete grandes apostólicos, fixada definitivamente pelo Códex Palestinos. Nesta, São Torquato é apresentado como discípulo de Santiago Maior, convertido na Espanha pelo apóstolo com mais 8 companheiros. Estes acompanham no seu regresso à Judeia e assistem ao martírio do mestre, após o qual trasladam, por via marítima, o seu cadáver decapitado para a Galiza. Sepultado o corpo em Compostela, São Torquato e 6 dos condiscípulos dirigem-se para Roma, para colocarem os santos apóstolos Pedro e Paulo a par do ocorrido, por quem são ordenados bispos e enviados de novo à Espanha, com o fim de prosseguirem a atividade evangelizadora do seu mestre. A retoma desta última tem o seu início na cidade de Guadix, então chamada Achi, seguidamente a conversão da matrona Lupária, onde já varões apostólicos repartem entre si as áreas a visitar para a difusão da fé cristã. A Torquato é confiada à cidade de Iachi, da qual se torna o primeiro bispo, pela zia que exerce até a sua morte na mesma localidade, por martírio ou em paz, era uma questão que não colhia unanimidade em meados de 500. Compreende-se assim que o retábulo do altar-mor da Igreja Paroquial de São Torquato, em Guimarães, erguido possivelmente em meados do século XVI ou início do seguinte, contivesse duas pinturas representando Santiago Maior e São Torquato, que são as que se podem observar neste slide, vistos à época como mestre e discípulo, respectivamente. Provavelmente derivada da qualidade de segundo, na sua forma latina, como Episcopus Acitanos, ou seja, Bispo Acitano, gentil referente a Aci, surge-nos em 1549, por meio da geografia, uma nova designação da sede episcopal do Varão Apostólico, Acitana, forma grafada por Frei Diogo de Rosário em 1567 como Acitânia. A utilização destes termos como nomenclatura toponímica já seria, contudo, anterior, inclusive no registro oral. Uma hipotética e recorrente apresentação de São Torquato como bispo da cidade de Acitânia, na Parenética, poderá ter sido interpretada pela população da região de Guimarães como bispo da cidade da Acitânia, povoado arruinado, situado no Monte Sobranceiro Rio Ave, nos arredores da vila, tido pelo povo como uma antiga cidade. Originou-se então, provavelmente ainda antes do século XVI, lenda vimaranhense de São Torquato, que partilhava com a narrativa geográfica o seu estatuto como discípulo de Santiago Maior e varão apostólico, mas transferia para o território local o enredo da sua vida,
sido em torno da fixação da sua sede episcopal na Citânia e Briteiros. Após a evangelização da cidade, Santo Turcato terá buscado a expansão da fé cristã nos arredores desta, ocasionalmente com conversões conseguidas, como a Serra de Vieira. Nas visitas a esta região acidentada, o bispo ocitano teve a oportunidade de observar o cumprimento de rituais pagãos pelos seus habitantes, algo que lhe pareceu merecedor de reprovação. Esta, no entanto, teve os efeitos indesejados por Turcato. A mágoa dos lavradores de Serra de Vieira, pela censura de que foram alvo as suas crianças e os seus cultos, deu lugar à indignação e à necessidade sentida de pôr em cova as críticas. A morte do prelado foi a solução encontrada pelos vieirenses, efetivada quando São Turcato se encontrava desacauteladamente a descansar debaixo de uma árvore, junto à nascente do Riachuelo. Assim, existia uma explicação mais plausível para a veneração dos restos mortais de São Turcato, varão apostólico e bispo ocitano, num antigo mosteiro situado entre Guimarães e a Serra de Vieira. Se a população pimarense colheu esta lenda como a biografia autêntica de São Turcato e, como tal, ainda estava viva em 1609, o mesmo não se verificou na hierarquia eclesiástica diocesana. A mitra bracarense parece não ter tomado o mesmo rumo do cabido da colegiada Nossa Senhora de Oliveira, não aderindo incondicionalmente à identificação do cadáver alvo de culto popular no mosteiro de São Turcato com o seu horário, nem subscrevendo a versão local da sua vida, como se constata pela geografia do varão apostólico, incluída por Frei Diogo do Rosário na História das Vidas e Feitos Heróicos, em 1567, pela completa ausência de qualquer menção a São Turcato no Martirológio dos Santos de Portugal, publicado em 1551, e pelas seguintes palavras de Dom Frei Agostinho de Jesus, arcebispo primaz, no primeiro relatório da visita à de Líminga, de 1554. Passo a ler, e são as que se encontram neste slide. São Turcato, discípulo do bem-aventurado Santiago Apóstolo, como se acredita, é venerado e sepultado no campo de Guimarães, em 9 milhas daqui, de Braga. Fim de citação. E o mesmo siga de Turcato, discípulo, como se acredita, de Santiago, defensor das Espanhas. De facto, seu corpo foi sepultado à distância de 2 milhas de Guimarães, no templo que antes fora o mosteiro de Santo Agostinho, mas que agora está unido à mesa capitular desta igreja colegiada de Nossa Senhora de Oliveira. Fim de citação. Possivelmente, não seriam alheias a este afastamento devocional e geográfico dos arcebispos de Braga face à paróquia de São Turcato, as reivindicações de Remões de São Salvador de Salanhova da posse das relíquias do bispo Acitano, já documentadas por João de Barros em 1549. Entretanto, surge uma resposta para a disputa das relíquias de São Turcato com o aparecimento, em 1554, ainda por via de cópias manuscritas, o que não impediu uma rápida circulação entre os meios eruditos, do primeiro dos falsos tunicoões de Jerónimo Romano de la Higuera. O Crónica omnimoda história, imputada à pena de Flávio Lúcio Silvestre, um militar romano da Antiguidade Tardia. Nesta obra, afirma-se a existência histórica de dois discípulos de Santiago Maior com um homem trocado, sendo aquele que jazia em Selangova, natural da Espanha e mártir, e o tumulado na região de Guimarães, romano, evangelizador de Guadix, Málaga, e da faixa costeira até o Estreito de Gibraltar. Esta configuração das tradições devocionais selanovenses e turcatense, adotada por autores espanhóis com os princípios do século XVII, como Mauro Castelhar Ferrer e Frei Hernando ao Rei Galego, a legitimação por um pseudo-autor remoto da presença em São Turcato do corpo de um varão apostólico, desencadeou uma nova postura de Braga face à veneração popular deste, concretizado no interesse de Dom Frei Agostinho de Jesus em trasladar o cadáver para a sua catedral, ao qual correspondeu a tentativa empreendida em 1557, que se revelou infrutífera. Todavia, a divisão de São Turcato em duas figuras distintas, ligadas por intermédio de dependência partilhada face a Santiago Maior, não concordava quer com a tradição dos 7 varões apostólicos, quer com a tradição do martírio do varão apostólico nas redondezas do local em que estava sepultado. Por essa razão, parecia inverosímil. Por outro lado, o corpo funerário na abadia de Selangova havia sido encontrado incorrupto na abertura do túmulo feita em 1553, que tornava impossível uma hipotética partilha das relíquias de Santo Turcato entre a Galiza e o Minho, e obrigava a que apenas um dos cenóbios fosse responsável por custodiar os restos mortais do bispo ocitano. Não havendo um conhecimento generalizado entre os meios eruditos ibéricos do exame do sepulcro de Santo Turcato de Guimarães levado a cabo
a ter acontecido na primeira metade do século XVI, tornava-se necessário associar este São Turcato a alguma figura com existência histórica documentada, se possível por fontes eclesiásticas. Para esta questão, volta a fornecer Jerónimo Romano de la Higuera a pretensa resposta, com a colocação em circulação de outro cronicon que o jesuíta toledano atribui ao inventado a Cipreste Filiano Pérez de Toledo dos finais do século XI. Este último alega no seu texto ter consultado os antigos dípticos das dioceses de Iria Flávia, do Porto e de Braga, que identificariam São Turcato como seu prelado, martirizado por Mussa nos arredores de Guimarães no ano 619, no contexto da invasão árabe da Península Ibérica. Fundiam-se, desta forma, em São Turcato Félix, três personalidades tidas, até então, como distintas entre si: o Bispo Félix de Porto, eleito para as cátedras de Braga e Dume no 16º Concílio de Toledo, no ano 653, Santos Mártires Fortunato e Félix, indicados pelo Martirológio Romano como 7 companheiros para o dia 26 de fevereiro, tido pelo Cronicon como data do martírio do Bispo de Braga e de Porto. Embora a geografia de Santo Turcato Félix já fosse conhecida por Dom Frei Prudêncio Sandoval, Bispo de Tui, em 1610, é introduzida em Portugal por Dom Rodrigo da Cunha 13 anos depois, através da publicação do catálogo. Uma maior propagação é alcançada com a inclusão, pelo mesmo prelado, Santo Turcato Félix no Episcopológio e Santoral Bracarense, em 1674, como documentam a história eclesiástica e o Breviário Bracarense, editados nesse ano. Por serem da responsabilidade do próprio Arcebispo de Braga, estas iniciativas são encaradas como revestidas de especial autoridade e, por isso, um crédito por grande parte dos historiadores coeres. Consequência disso, a vida de São Turcato Félix conhecerá uma gradual aceitação entre a geografia portuguesa, de onde se destacam os tomos do Agilógio Lusitano, Sílios da Pena de Jorge Cardoso, e o meio eclesiástico arquidiocesano. Dado o caráter recente desta versão geográfica, consonante apenas em parte com a lenda vimaranhense, a mesma foi objeto de contestação por Gaspar Estácio em 1625 e de rejeição implícita por Manuel Faria e Sousa e António de Sousa de Macedo entre finais da década de 20 e de inícios da de 30 do século XVII. Estes dois últimos autores insistiram, portanto, na correspondência de São Turcato com o discípulo de Santiago Maior, barão apostólico, primeiro bispo da Cistânia Briteiros, evangelizador da Serra de Vieira e mártir em assento do Rio Seio. Aliás, Jorge Cardoso informa no tomo 3 do Agilógio Lusitano, dado ao prelo em 1666, que a população de Guimarães dava como certo o sepultamento dos restos mortais do bispo citano no termo da vila, embora o presbítero lisboeta localiza a sede episcopal do Turcato em Guadix e não em Citânia. A história tradicional entre o rei vimaranhense ainda se mantinha viva no último quartel de 600. Disso um testemunho as memórias de Turcato Peixoto de Azevedo, datadas em 1652, que incorporam no seu texto, com a retoma de pormenores constantes na bibliografia anterior, como o batismo de São Turcato por Santiago Maior, no Templo de Ceres, em Guimarães, e, no ano seguinte, o termo do azeite para a lâmpada do santo, do qual Eduardo de Almeida transcreve o excerto que passo a ler e que consta deste slide. Encomendam e encarregam os atrás declarados mordomos aos vindouros por zelo e serviço do nosso patrão Santo Turcade, discípulo de Santiago no templo da Virgem Senhora Nossa, por fé se crê, falou com ela muitas vezes, único corpo inteiro, que assim o céu conserva há 1660 anos, e desta era não há notícia de outro corpo santo inteiro. Há de ossos e relíquias de muitos santos, mas inteiros, somente a freguesia de São Trocado tem este mimo e palmo. Ora, a este bispo e pastor divino, entreguemos todos os nossos cuidados, para que ele tome por sua conta as nossas almas. Fim de citação. Contudo, já neste período, a vida de São Turcato Félix começava a exercer influência entre os cônegos da colegiada de Nossa Senhora de Oliveira, parte dos quais se dirigiram em 1685 ao Mosteiro de São Turcato, para procederem à abertura do altar-mor da igreja, no qual encontraram relíquias de 10 mártires companheiros de São Turcato. Ainda assim, a lenda vimaranhense de São Turcato, bispo da Citânia, manteve o seu vigor entre os habitantes da região de Guimarães durante, pelo menos, as primeiras 6 décadas do século XVIII. De acordo com o que se suspeito, esta só terá dado lugar à narrativa geográfica de São Turcato Félix na centúria seguinte,
com a elevação de São Torquato em 1805, a transladação do corpo da Igreja Paroquial de São Torquato para o santuário homónimo em 1852 e, definitivamente, a publicação da vida preciosa e glorioso martírio de São Torquato, de Domingos da Soledade de Silos, no ano seguinte, persistindo esta versão até os dias de hoje. Para além destas narrativas, a análise das fontes permitiu-nos tomar contacto com uma outra, diferente das restantes. Gaspar Alves de Lousada legou-nos a lenda de São Torquato conforme era contada pelos habitantes de Vieira do Minho, entre a segunda metade do século XVI e a primeira do seguinte, que o apresentava como um bispo irmão de Santa Senhorinha, obrigado a refugiar-se das perseguições islâmicas aos cristãos, no lugar onde veio ser posteriormente edificada a ermida de São Torquato Velho. Dissipando-se o clima hostil, pôde por lado retomar a sua atividade, a qual colocou termo à sua morte como simples confessor. Se dermos crédito à alegação de Gaspar Alves de Lousada, de que relatava aquela que era a tradição local da comarca de Vieira do Minho, verificamos que os fiéis deste território construíram com o tempo uma história em volta de dois factos. Santo Torquato era bispo e estava sepultado nos territórios de Guimarães, a curta distância do concelho vieirense. Introduziram, todavia, uma variante, associando, por via das relações próximas de parentesco, a Santa Senhorinha, sepultada na região de Vieira do Minho. Deste modo, São Torquato é inserido numa família virtuosa, na qual a santidade e o sangue são vistos como sinónimos e, ao mesmo tempo, sua vinculação à terra é ainda mais acentuada. À semelhança daquela que era tida pelos vieirenses como sua irmã, a santidade de Torquato constrói-se mediante a sua fuga do mundo, temporária no seu caso, enquanto a senhorinha é quase permanente, pela vida monacal seguida, e pela confissão da fé em que acreditava, constante até à morte, pela lenda vieirense da como natural. Não obstante a existência de diversas versões da geografia e da lenda de São Torquato, conseguem detectar-se alguns pontos semelhantes entre si. Em todas elas são consignadas a São Torquato funções episcopais e, por conseguinte, de guia de um determinado rebanho de fiéis. O período particularmente difícil, para si e para os cristãos, em que estas foram exercidas, dificultaram sobremaneira a sua atividade pastoral, culminando na perseguição que foi obrigado a suportar pela defesa da fé. Esta, no entanto, não esmoreceu e, inclusive, acentuou-se com o empenho do bispo em trabalhar na sua difusão e ou consolidação entre os habitantes da área que lhe foi confiada. A par do sofrimento atravessado pela fidelidade a Cristo, estamos perante, segundo o discurso das fontes analisadas, um testemunho evidente da santidade de Torquato, demonstrada post-mortem por Deus através da incorruptibilidade do homem santo, de acordo com a visão das populações de Guimarães e Vieira do Minho. Quanto a este último, é sempre identificado com o oráculo da paróquia em que era alvo do culto regional. Outra marca do apoio, ou existindo este em menor grau, conhecimento das fontes analisadas por registro oral da região, surgem as formas por que era invocado São Torquato pelos fiéis vimaranhenses e vieirenses. São Torquade, São Torquade ou São Torquade e São Torquade, vulgarizações populares do antropónimo latino Torquatus, ocorridas pela evolução do vocabulário proferido, igualmente verificado no país vizinho, com as formas São Felices ou São Felizes, referentes a São Félix, cujo antropónimo é grafado no caso significativo do latim com Felices, e São Trocás. Adicionalmente, nas palavras de Augusto Santos Silva, a ambiguidade da antiga forma popular de trocado suscitava a própria ideia crucial do homem mudado em santo, por escapar à composição post-mortem. Fim de citação. O nome Torquado era também utilizado na denominação da ermida de São Torquado Velho. De acordo com a tradição popular, este templo assinalaria o lugar de passagem de São Torquato, do seu martírio para os vimaranhenses e de refúgio na opinião dos vieirenses, e de abandono do seu cadáver, onde permaneceu entre o seu encontro com os habitantes e a sua trasladação para o mosteiro. Seria, deste modo, a ermida, o local de culto original de São Torquato, mais velho do que a própria igreja paroquial. À parte destas narrações da vida de São Torquato de Guimarães, as fontes analisadas registram, desde a publicação da segunda parte da Monarquia Lusitana, em 1609, a geografia de São Torquato, martirizado em Braga com Santa Susana e Santo Cufate, após as mortes da mesma natureza de São Vítor, catecúmeno, e São Silvestre, bispo. Não há, porém, unanimidade entre as fontes
no que toca à época do martírio de São Torquato de Braga. Os relatos dos autores anteriores a estas declaravam que as condenações foram promulgadas no contexto das perseguições dos imperadores Diocleciano e Maximiano nos inícios do século IV, opinião que, estar conforme a tradição antiga que situava o martírio de São Vítor nesse período, é seguida pelo Dom Rodrigo da Cunha na história eclesiástica, Frei Bernardo de Brito, baseando-se na nomeação do governador responsável por essas mesmas condenações como Sérgio, identifica-o com o imperador Sérgio Galba, um homem ligeiramente retocado pelo monge cisterciense como Sérgio Galba, que havia administrado a província da Tarraconense na década de 60 do século I d.C., antes de ascender ao trono imperial. Por conseguinte, o religioso Alcobaça defende que Santo Torquato de Braga e seus irmãos padeceram seu martírio neste intervalo temporal, sob o reinado do Imperador Nero, uma interpretação que Dom Rodrigo da Cunha, Manuel Freire Sousa e Jorge Cardoso acompanham. Outra discordância entre fontes consultadas no que toca à geografia de Santo Torquato de Braga verifica-se nas indicações de onde se encontravam as relíquias do mártir, apontando a maioria das fontes que narram sua vida para a Catedral de Santiago de Compostela. Esta localização mais consensual derivará, provavelmente, do relato do episódio do Pio Latrocínio de 1102 perto da Catedral. Porém, em nenhum momento do texto, o seu autor, Hugo, então arcediago de Compostela, refere São Torquato entre os santos cujas relíquias se trasladaram para a Galícia. Além do mais, conforme constata Duarte Nunes do Leão, Bartolomé Sagrario de Molina lá inclui na sua Descripción del Reino de Galícia, publicada em 1550, o corpo de São Torquato entre aqueles que se jaziam na Catedral Compostelana. Refere, pelo contrário, o São Cucufato, São Silvestre e situa Santa Susana na igreja de que era titular, nos arrabalos da mesma cidade. Atendendo a estes fatores, e a ausência de qualquer vestígio de um registro oral relativo a São Torquato de Braga nas fontes que contêm a sua vida, não se aludindo a uma eventual versão popular desta, sou da opinião que a sua geografia circularia exclusivamente entre os meios eruditos, principalmente eclesiásticos, terá sido criada ainda no século XVI, talvez em meados ou pouco antes. Na maior parte das fontes que examinei, a vida de São Torquato de Braga é utilizada de modo a realçar a sua separação face aos relatos geográficos lendários que circulavam em torno do Corpo Santo de Guimarães. Aliás, a própria toponímia, citada ao longo do texto, mostra que o mártir bracarense não pode corresponder a São Torquato de Guimarães, sendo este sempre identificado, ora com São Torquato, bispo citano, de Guadix ou da Citânia Briteiros, ora com São Torquato Félix, bispo de Braga e de Porto. A vida de São Torquato provavelmente teve o seu início no meados do século VIII, no norte da Península Ibérica, com a criação do relato geográfico dos Sete Corões Apostólicos. Esta tradição procurava apresentar uma explicação para a introdução do cristianismo na Espanha, ao qual se atribuía uma proveniência romana personificada nos apóstolos Pedro e Paulo, imputada à sua evangelizadora Torquato, Ctesifonte, Segundo, Indalécio, Cecílio, Isíquio e Eufrásio. A Achi, um nome latino da cidade andaluza de Guadix, cabe um estatuto de primeira sé da Península Ibérica, da qual São Torquato foi fundador e bispo. Inserido este relato nos textos litúrgicos, o mesmo conhece uma rápida difusão entre os meios eruditos, registando-se a sua presença em martirológios externos às dioceses hispânicas já na primeira metade do século IX. É neste mesmo período que ocorre a descoberta do túmulo de Santiago Maior em Compostela, a qual convoca a Igreja do Norte da Península e o poder resto asturiano para a custódia e veneração do corpo do apóstolo. Contudo, a localização dos restos mortais de um dos discípulos mais íntimos de Cristo em território ibérico não concordava absolutamente com a dependência exclusiva de sua cristianização face à iniciativa dos fundadores da Igreja de Roma. Dá-se, assim, entre os séculos IX e XIII, uma harmonização progressiva das tradições jacobeias da evangelização da Espanha, da trasladação do corpo de Santiago Maior de Jerusalém para Compostela, com as sete valores apostólicos. Chegando-se à centúria de 200, o Códex Calixtinus estabelece a versão definitiva. Nesta, São Torquato é apresentado como discípulo de Santiago Maior, varão apostólico e bispo de Civitas Achitana. Tendo esta variante alcançado o século XVI, é natural que o clero maranhense haja tomado contacto com ela numa época prévia. A tradução incorreta de Civitas Achitana para cidade de Acitânia, talvez utilizada nas pregações para referência à sede episcopal de São Torquato, é escutada como cidade da Citânia pela população da região de Guimarães.
O culto do varão apostólico nesta área geográfica recuava bastante no tempo, remontando ao segundo quartel do século X a dedicação de uma igreja ao bispo Acitano nos arredores de Guimarães, a qual estava anexo um mosteiro desde, pelo menos, os meados do século XI. Na mesma centúria, há testemunhos da inclusão de relíquias do bispo Acitano no altar-mor da igreja de São Turcato. Saturno, já em 1424, deveria existir a veneração do corpo do oráculo da paróquia, cadáver ao qual se agrega, presumivelmente num período anterior a 500, narrativa que o menciona como primeiro bispo de Santana Briteiros e discípulo de Santiago Maior, sepultado nas proximidades da sua sede episcopal. Desta forma, era encontrada uma explicação para a custódia dos restos mortais de um varão apostólico, um antigo cenóbio, situado entre Guimarães e Vieira do Minho, a curta distância da nascente do Rio Soelho. Uma maior vinculação da geografia de São Turcato com o espaço local, onde se incluem os topónimos referidos anteriormente, pode ser observada nas fontes que analisei, produzidas a partir dos anos 80 do século XVI. Para além desta característica, nota-se uma maior valorização de dois aspectos importantes da vida do bispo acitano: a atividade pastoral de catequização dos pagãos residentes na sua sede episcopal e em torno desta, com o Guadix ou Cidade Briteiros, e o martírio que veio a padecer. Realça geográfica de suas qualidades como bispo e mártir, encontrava-se um movimento mais amplo de reatualização destas faces de santidade no contexto da Reforma Católica, própria das produções literárias, religiosas e de espiritualidade resultantes do Concílio de Trento. Por outro lado, ainda que com base na lenda, a geografia de São Turcato, bispo de Guadix ou da Citânia, os autores que defendiam estas versões, especialmente os eclesiásticos, procuravam expor um modelo de conduta comportamental digno de imitação para os fiéis, de alguém que havia permanecido firme na confissão da sua fé até à morte. Confirmava-se desta maneira a validade doutrinal da invocação de São Turcato como intercessor junto de Cristo e da veneração popular do seu corpo, dentro dos decretos tridentinhos, uma vez que o culto em Guimarães era antigo, não careceria de aprovação da Sé Apostólica. Todavia, os autores portugueses não ignoravam a alegação de testemunhos de São Salvador de Sela Nova de que se encontravam no seu mosteiro no restos mortais de São Turcato, discípulo de Santiago Maior, varão apostólico e bispo de Achi. Por este motivo, João de Barros e Frei Bernardo de Brito admitem a partilha das relíquias do povoado occitano entre as igrejas selanovense e turcatense, conferindo crédito a ambas as tradições. Estas são associadas pelos autores da geografia da monarquia lusitana não a figuras distintas, mas a uma única, que havia pastoreado e sido martirizado no antro do Minho. Como se pode ver, com a interpretação do gentílico Acitano como referente a Acitana Briteiros, a vida de São Turcato é inserida quase totalmente em solo português, excetuando-se a trasladação do corpo de Santiago Maior de Jerusalém para Compostela e a posterior ida dos varões apostólicos a Roma, cabendo a Sela Nova unicamente um papel secundário, de acolhimento de uma relíquia ou de uma fração do corpo, com a maior parte a permanecer na antiga canónica turcatense. Desta maneira, valoriza-se Portugal como a primeira área evangelizada do então mundo conhecido fora da Judeia, que é expressamente realçado por Frei Bernardo de Brito, e aquela que viu nascer os primeiros mártires hispânicos. Não abarcando agora a história das vidas e feitos heróicos, as obras escritas entre meados do século XVI e inícios do XVII apresentam o território nacional como dotado de presença histórica na adoção da fé cristã, não só sobre toda a Península Ibérica, mas inclusive sobre a própria Roma. Esta prerrogativa reivindicada revestia-se uma importância fulcral não só para a origem e identidade da Igreja Portuguesa, mas também para a história nacional, merecedora, na mentalidade dos autores quinhentistas e sessentistas, da sua divulgação bibliográfica. Cabia, assim, à vida de São Turcato, varão apostólico, servir como ligação entre o mundo historiográfico e da santidade, acompanhando, de resto, as situações análogas que à época ocorriam na Europa Católica. A abertura do túmulo de São Turcato no Mosteiro de Sela Nova, levada a cabo em 1593, revelou que os restos mortais e albergados pertenciam a um corpo inteiro e não apenas a parte dele. Por esta descoberta impossibilitar a divisão de relíquias entre as localidades selanovenses e turcatense e a hierarquia eclesiástica não subscrever a correspondência da sede episcopal de São Turcato com a Setana Briteiros, tornava-se necessário clarificar quem era o São Turcato venerado na região de Guimarães, já que a integridade do corpo do bispo de Achi jazia em Selanov. Carão Romano de la Higuera ter-se-á provavelmente dado logo conta do paradoxo que geraria a existência de dois corpos de uma mesma personagem,
pelo que identifica de São Torquato de Guimarães com São Torquato Félix, bispo de Braga e de Porto, martirizado por Mussa a 26 de fevereiro de 619, no cronicão do arcipreste Julián Pérez de Toledo, forjado pelo jesuíta Toledano. Desta forma, a existência histórica do homem santo passava a estar assegurada pelas atas do 16º Concílio de Toledo, na qual o bispo Félix do Porto foi eleito para as cátedras de Braga e Dume, e pelo martirológio romano, que indicava para o dia 26 de fevereiro os mártires Fortunato e Félix, com 27 companheiros. E o seu título episcopal despia-se um caráter dúbio ou polémico. Não havia qualquer testemunho histórico da existência de uma diocese criada na Setânia Briteiros, sendo colocado na linha predecessora de cátedras episcopais portuguesas ocupadas na época moderna, Porto e Braga. De maneira a concordar em parte com aquela que era a história local, Belém de Vimarense São Torquato foi mantido um falso cronicón de Julián Pérez, um martírio junto à nascente Rio Selho, no local onde se implantava a ermida de São Torquato Velho. Esta narrativa é introduzida em Portugal nos anos 20 do século XVII, pela mão de Dom Rodrigo da Cunha, através do catálogo. Atendendo à separação definitiva de São Torquato de Guimarães face ao culto praticado em terras selanovenses, estabelecida por esta versão geográfica, a sua vida vinculava-se de modo mais intenso à Igreja Portuguesa, mais concretamente à Arquidiocese de Braga e à Arquidiocese de Porto. Não obstante, o nascimento do prelado em Toledo e a infância e juventude vividas na catedral desta cidade. Naquele período, o governo de Portugal assentava na União Ibérica, claramente secundarizado pela coroa espanhola no interior da cristandade. Urgia, por isso, assinalar bem as particularidades geográficas, históricas, demográficas, etc., que distinguiam o território luso dos demais reinos e senhorios da monarquia hispânica, principalmente de Castela. Um dos meios para o fazer consistia na divulgação do santoral português por meio de textos hagiográficos ou historiográficos que incluíssem as suas vidas de maneira mais ou menos exaustiva, possibilitou um aumento do número de textos deste género literário relativos a santos, beatos ou varões ilustres em virtude na centúria de 600. Ora, a geografia de Santo Torquato Félix encaixava-se perfeitamente neste movimento religioso de cariz, entre aspas, nacionalista, em virtude do seu enredo se inserir, em grande medida, no dentro do Minho. Talvez por essa razão, esta é a versão biográfica do Homem Santo de Guimarães, preferencialmente escolhida pelos autores portugueses após 1640, enquanto, em sentido contrário, abandonavam o bilinguismo luso-castelhano. Apesar da sua aceitação progressiva entre a geografia produzida em Portugal, a identificação de São Torquato Vimaranhense com o Bispo Félix de Braga e Dume e os mártires São Fortunato e São Félix não foi isenta de rejeição mais ou menos explícita. Dado o peso que ainda observava entre a população de Guimarães e Helena São Torquato, discípulo de Santiago Maior e bispo de Santana Briteiros, permaneceu bem viva até finais do século XVII, conforme testemunho das memórias. Foi esta a versão defendida por Manuel Faria Souza e António de Sousa de Macedo nas suas obras, publicadas respectivamente em 1628 e 1631. Com sua inclusão, o propósito destes autores era demonstrar a Dom Filipe III grata precoce da introdução do cristianismo em território nacional pela ação de Santiago Maior, o que justificaria a primazia das Espanhas reclamada pela Arquidiocese de Braga, e a naturalidade portuguesa dos sete varões apostólicos, somando-se a outras características históricas da esfera religiosa, política ou militar, naturais ou morais do Reino de Portugal. Este assumiria dentro dos domínios pertencentes à coroa de Espanha como sua joia mais preciosa, o seu elemento mais esgotável. Fundamentaria uma maior atenção do monarca para com o território luso. Quer o epítome, quer as flores da Espanha, são escritos previamente ao golpe palaciano que desencadeou a chamada Restauração da Independência, não constando em nenhuma das fontes desejos secessionistas face ao poder régio castelhano, mas sim de maior protagonismo de Portugal no contexto da União Ibérica. Sobretudo a partir do catálogo de Dom Rodrigo da Cunha, nota-se, entre as fontes analisadas, um apoio maior em documentação arquivística, nomeadamente a que pertencia ao acervo do Mosteiro de Santo Torquato e produzida nos concílios visigóticos, em fontes litúrgicas, como martirológios e breviários, e em epígrafos, dando-se particular atenção àquelas gravadas na Igreja Paroquial Torquatense. Quanto mais antigos fossem estes testemunhos históricos, mais recuada no tempo poderia ser a versão geográfica de Santo Torquato apresentada pelas obras consultadas. Logo, mais fiel à verdade histórica seria essa mesma narrativa. A tentativa de aproximação destes textos a um rigor historiográfico superior era, aliás, típica das crónicas religiosas produzidas em 1600,
procuravam, desta maneira, preencher a falta de memórias escritas anteriores. Contraditoriamente, as fontes consultadas atribuem grande peso ao domínio do maravilhoso e ao relato de eventos sobrenaturais, dos quais se destacam os episódios sucedidos quando a transladação do corpo cemitério maior e a revelação divina, os sinais luminosos, do local onde permanecia abandonado o cadáver São Trocato. Suplementada por uma utilização cuidada da linguagem, a recorrência por parte dos autores a estes esquemas literários buscava despertar no leitor sentimentos de admiração e surpresa, captando a sua atenção. A semelhança do que ocorria na geografia e biografia devota, compostas entre início do século XVI e finais do XVIII, a leitura das fontes analisadas serviria de recriação e recreação, além da consulta catequética de exemplos de morais e cristãos, dignos de ser imitados, e do estudo das prerrogativas histórico-religiosas de Portugal. Era, portanto, um passatempo para os fiéis, não passível de ser desligado de outros fins que presidiam a exploração destes textos, escritos entre 1549 e 1652. Esta conclusão e, principalmente, a análise pormenorizada das fontes viabilizaram, na minha opinião, o encontro de respostas possíveis e plausíveis às questões que orientaram a presente investigação. Embora o grau de probabilidade a ponderar dependa da descoberta de fontes até o momento desconhecidas, não será excessivo admitir, com os dados disponíveis, a eventual existência histórica de um Torquato, bispo de Acre, Guadix, num período de datação incerta, mas seguramente anterior ao século VIII, possivelmente eleito dentro do mundo monástico hispânico. A sua morte como simples confessor seria comemorada no díptico da Diocese de Citana, a 1 de maio ou a 19 de julho, e causa a ausência da sua veneração pela hierarquia eclesiástica até essa altura mencionada, razão pela qual não terão sido utilizadas relíquias suas na dedicação de igrejas na região de Acre e na Bética. Contudo, São Trocado já seria, nessa época, alvo de culto popular na sede episcopal. Há então que colocar as seguintes perguntas. A partir de que período se pode detectar a veneração dos restos mortais de São Trocato na Igreja de Santa Comba de Bando e no Mosteiro de São Salvador de Salanova? Pode datar-se um culto do Homem Santo mais recuado do que 1424 na região de Guimarães? Quando tem início a relação deste corpo incorrupto com o oráculo da Igreja Paroquial e a sua identificação com um dos varões apostólicos e discípulo Santiago Maior? Cabe à historiografia, por meio da investigação, tentar encontrar respostas adequadas para estas dúvidas. Para os devotos e demais fiéis, o selo Santo Trocatinho seguramente as terá. Muito obrigado pela vossa atenção. Creio que é sobretudo a nós que nos cumpre agradecer ao Dr. João Luís Durães não pela pregação, porque para a pregação seria demasiado longa, permita-me este comentário mais leve, mas sobretudo pela grande lição de história e por nos mostrar de forma muito imediata e muito próxima o que significa este cotejo aturado de fontes tão diversas e não só do cotejo do que elas nos podem dizer, mas sobretudo da devida questionamento que se deve fazer. Os documentos por si mesmos falam, mas falam muito mais quando lhes sabemos colocar as questões corretas. E da sua exposição isso ficou bem claro, a forma como articulou os elementos que foi recolhendo. Portanto, muito obrigado e também muitos parabéns também por este trabalho desenvolvido. Como disse no início da nossa sessão, damos então agora espaço e tempo para quem assim o desejar colocar questões, observações, críticas, comentários, com esta limitação de ordem técnica, pelos quais, obviamente, devo penitenciar-me em nome da equipa organizadora. De facto, quem está a partir de casa o faça única e exclusivamente através do chat, do bate-papo, e eu depois terei o cuidado de ler em voz alta para os presentes aqui em sala, aqui na sede do Porto, e depois dando a palavra, obviamente, ao Dr. João Luís Durães para dar a respectiva resposta. Aos que estão aqui presentes, pois podem colocar, obviamente, verbalmente, eu farei a devida transmissão, digamos, replicação da questão para que também lá em casa possam todos acompanhar devidamente o debate.
Muito bem. É que desta vez, portanto, se me permitem, uma vez que creio que já não há de facto mais nenhuma questão, um comentário, muito bem. Então passo a encerrar esta quarta sessão deste nosso Seminário de História Religiosa, agradecendo uma vez mais ao Dr. João Luís Moraes pela disponibilidade em colaborar connosco e pela belíssima exposição que aqui nos trouxe, do seu trabalho árduo de investigação e que também parece-me que não referiu, vou atrever-me a referir eu, a sua obra estará para publicação em Sim, breve, sim. portanto, todos estes elementos que hoje aqui escutamos, teremos o prazer em breve de poder recordá-los e aprofundá-los com uma leitura mais calma, mais serena, porque a informação de facto é vasta e muito interessante. A todos os que nos acompanharam, quer remotamente, quer aqui na sede do Porto, também agradecer a uns e a outros o esforço também daqueles que vieram aqui à Sé por ultrapassar as dificuldades de trânsito, que não foram poucas hoje, para aqui estar atempadamente. E a todos, obviamente, a uns e a outros, convidar para a próxima sessão deste nosso seminário, que depois destas 4 primeiras sessões em que andamos a refletir sobre a santidade no masculino, depois vai então virar para o outro lado, passa a expressão, com uma intervenção, assim mesmo intitulada, Flores do Jardim de Portugal, modelos de santidade feminina entre textos e contextos, séculos XVI a XVIII, uma comunicação que será apresentada pela professora Paula Almeida Mendes, aqui da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e que ocorrerá a 17 de junho. Estão todos, portanto, convidados para essa mesma sessão, receberão certamente e atempadamente todas as informações, é uma questão de estar atento ao respectivo e-mail. Portanto, até lá, votos de uma boa tarde, bom descanso e cá estaremos. Muito obrigado.